Bom dia aos que nos acompanham também pela internet, sejam muito bem-vindos. Para dar início, vamos passar nossos recadinhos, né? A gente lembra que a gente tem palestras e passos todos os dias, tá? O cronograma, tudo direitinho, fica sempre aqui no nosso mural e também no nosso site. A gente lembra que o atendimento fraterno acontece sempre 20 minutos antes das palestras, né? Então, quem quiser estar enviando passe à distância, né? Quem está querendo conversar, chega um pouquinho antes para conversar com a plantonista no dia, para a gente poder estar estabelecendo direitinho o tipo de passe que vai se receber e também, inclusive, à distância. Com relação à nossa área social, a gente já está atendendo já 90 famílias, né? Então, desde já a gente agradece muito a todos que já vêm sempre colaborando, né? Para que esse trabalho venha crescendo cada vez mais, né? E também todo sábado, que acontece a entrega de lanche para os moradores de rua. Aí quem quiser estar conhecendo, estar participando, também é sempre muito bem-vindo, acontece às 17 horas. Lembrando também a importância do Evangelho no lar. Então, quem ainda não faz, ou quem ainda tem alguma dúvida de como fazer, né? É só estar conversando no plantão de atendimento, tirando todas as dúvidas, né? Porque é sempre muito importante para a gente manter a harmonia, né, do nosso lar e também só benefícios nos traz, né? Bom, com relação à nossa viagem a Sacramento Araxá, que vai acontecer agora de 6 a 9 de setembro, ainda temos algumas vagas, tá? Quem quiser estar participando, e é só estar conversando com a Sandra, para ver direitinho as formas de pagamento, os valores, tá? Uma viagem bem bacana, bem interessante e vale a pena, tá? Bom, para a gente dar continuidade também ao trabalho social para formar cestas básicas, a gente tem alguns itens principais aí que estão faltando, que é arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Na verdade, é como a gente sempre diz, né? Todo item não perecível que possa se compor uma cesta básica é muito bem-vindo, né? Porque é sempre 1 quilo a menos que a gente precisa se preocupar para estar formando aquela cestinha básica. Mas os itens principais são esses que estão mais em falta. Então, desde já, a gente agradece mais uma vez a colaboração de todos, porque afinal de contas são mais de 700 quilos de alimento por mês, né? Então toda ajuda é sempre muito bem-vinda, tá? Bom, os recadinhos principais são esses, né? Então vamos nos harmonizando, vamos nos sintonizando com essas boas energias para dar início ao trabalho de hoje. E com os corações preenchidos de amor, agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, bem como pela nossa saúde, nossos lares, nossa família, nossos trabalhos, enfim, gratidão por tudo e por todos que nos ajudam nessa nossa jornada. Que possamos, a cada novo dia, renovar nossos pensamentos e nossos sentimentos, para mantermos dentro de nós o que for de melhor. Que possamos aproveitar ao máximo a palestra de hoje, bem como essas boas energias que recebemos, que vão nos equilibrando, nos fortalecendo e nos renovando, para que possamos seguir a nova semana com muita paz e muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Raquel vai conversar conosco sobre o bom jardineiro, né? Por favor, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos acompanham também via internet. Que possamos mais uma vez poder conversar sobre um aprendizado muito tocante para nós. Se até agora nós não havíamos percebido alguns detalhes em relação à nossa conduta, em relação à nossa caminhada na jornada terrena, esse é o momento, né? Sempre é o momento, mas é que tem temas, assuntos que nos tocam muito mais de perto. E eu considero particularmente que esse é um deles. O bom jardineiro é um tema praticamente adaptado de 3 textos. 3 textos que falam sobre a nossa atitude, o nosso comportamento perante a vida como espíritos e também como espírito encarnado, porque há uma diferença. Enquanto espíritos, nós trilhamos uma caminhada de aprendizado.
Quando encarnados, nós trilhamos o caminho da prática desse aprendizado. É nos colocarmos em teste, à prova de tudo aquilo que nós vamos adquirindo como espíritos. E eu costumo dizer que o espírito encarnado, ele tem uma dupla jornada e uma dupla tarefa, porque além de cuidar do espírito, nós cuidamos do corpo. Então, tudo isso soma à nossa evolução, ao nosso progresso, e nós vamos dar conta do que aprendemos até então. O bom jardineiro, e a analogia que ela é perfeita, nós vamos verificando isso no decorrer do texto. O bom jardineiro, para que ele o seja, qual é a sua conduta, o seu papel, como ele exerce a sua tarefa? Ele tanto pode ser um bom jardineiro por ser um técnico no assunto, ele foi buscar conhecimento, como ele pode ser um bom jardineiro por aptidão, algo nato, onde ele tem a facilidade, ele tem a tendência, ele tem a inclinação para esta tarefa. Algo que pode ser desenvolvido através da sua sensibilidade, através do amor, através daquele contato com a natureza que ele vai aprendendo a experimentar e a tirar o positivo disso. Então, tem esses dois perfis. Depois que ele se torna esse jardineiro, ele faz o quê? Ele escolhe, ele procura a melhor terra para que ele possa trabalhar. Aquele campo, aquele solo, e se estiver preparado, ele usufrui disso. Se não, ele irá preparar essa terra, com o conhecimento ou a aptidão, a habilidade que ele possui. E essa terra vai precisar de adubo, vai precisar de fertilizante, vai precisar de tudo aquilo que a torne um solo perfeito para a reprodução. E ali ele vai lançar as sementes, seja do que for. Essa semente precisa do quê? De alimentação. Ela precisa do sol, ela precisa da água, ela precisa de alimentos, às vezes, específicos, que cada uma delas exige. Aí, o que o jardineiro vai ter que fazer depois disso? Esperar. Não é da noite para o dia que nós vamos ver o resultado. Tem que esperar. E naquela espera, ele vai fazendo o quê? A manutenção. Vai olhando, verificando, tratando, transmitindo uma energia positiva para que o florescimento, a reprodução daquelas sementes aconteça da melhor forma possível. Até que comece a brotar as primeiras folhinhas, a primeira florzinha, o primeiro frutinho. E é uma alegria. O jardineiro se sente assim, totalmente satisfeito. Olha, é fruto do meu trabalho. E depois que brota? Tanto pode ser a flor, como pode ser aquela folhagem decorativa, que seja, ou o fruto. Cada um desses resultados tem o seu objetivo e o seu motivo, não é? Pode ser a decoração que vai abrandar, que vai alegrar os olhos de quem vê, trazendo aquela paz, trazendo algo que satisfaz o íntimo. Pode ser aquela flor que com o seu aroma, que com a sua cor, que com a sua beleza, enfeita e também alegra. Pode ser o fruto que traz o alimento, que traz o sustento. E isso tudo, para quem está lá atrás, para quem começou tudo isso, é de uma grande realização e satisfação, que é o bom jardineiro. Só que só ele sabe o trabalho que deu. Só ele sabe. Ninguém mais. Só quem experimentou e passou por aquele trajeto todo junto com ele sabe o que isso significa. Pois é. Quem é o bom jardineiro de nossas vidas? Somos nós. Por isso que eu considerei essa analogia perfeita.
para sermos os bons jardineiros, em primeiro lugar, ou nós vamos aprender a lidar com tudo aquilo que nos chega, ou através das nossas aptidões, tendências, índole, perfil, que nós já trazemos conosco como espíritos de longa caminhada, onde nós vamos adquirindo o aprendizado, ora usufruindo desse aprendizado, ora rejeitando, mas nós vamos caminhando. Aí nós vamos nos tornando técnicos no assunto que se refere à nossa vida, à nossa reencarnação. Aquelas questões que nós conhecemos ou aquelas que nós vamos aprender a conhecer. Não é? Porque tem situações que nós passamos na nossa vida que nós tiramos de letra. Sabemos exatamente como resolver. Pode ser que nós não estejamos vivenciando com aquela situação pela primeira vez. Mas outras nos pegam, às vezes, até desprevenidos. Aquela situação, o que eu faço agora? Mas nós vamos procurar resolver, não vamos? Nós vamos em busca do que fazer, vamos pedir ajuda, vamos estudar o caso, mas nós temos que resolver. Afinal, é nosso. É nosso. Não adianta nós querermos passar para outro. Há situações que são nossas. Como não adianta também querermos resolver um problema que não é nosso. E nós somos expert nesse tipo de coisa. Comprar o problema alheio, né? Achar que nós temos que resolver. Mas quem falou que nós temos que resolver? Nós temos o nosso. Né? Nós temos o nosso. Outro dia eu li uma postagem do Facebook de um amigo, eu achei interessante. E ele não copiou, não. Ele falou mesmo palavras próprias. Eu achei muito interessante. Ele falou, olha, tem gente que pensa que eu estou muito preocupado em cuidar da vida dela, né? Dele, dela, enfim, em cuidar das suas vidas. Mas eu não estou dando conta da minha. A minha vida já é muito cheia de coisas para eu ter que resolver. Como que eu vou cuidar do alheio? Deus deu a cada um a sua, para que possa cuidar. Não é? Ajudar é diferente de angariar. Ajudar, sim. Nós compartilhamos, nós participamos, nós nos envolvemos até um determinado limite, porque o envolvimento total não traz bons resultados quando o problema não é nosso. Porque se nós nos envolvermos 100%, mergulharmos inteiramente de cabeça no que não nos pertence, nós vamos deixar de ter aquela força para poder ajudar. Então, nós temos que nos manter na nossa posição, na nossa condição, para que possamos ajudar. É não perder o eu. Isso é muito importante. É que nós confundimos muito isso. Nós, dentro da nossa imperfeição, detalhes que nós ainda não conhecemos, nós acabamos achando que isso é egoísmo. Mas não é. É individualidade. E o indivíduo, ele se constrói passo a passo para poder ter ferramentas, armas, para poder auxiliar. Senão ele não tem. E nós nos perdemos. Nós confundimos esse meio de campo. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar de nós como jardineiros. Nós vamos escolher a terra para trabalhar. Que escolha é essa? É onde nós temos, às vezes, a oportunidade de escolhermos a nossa próxima reencarnação. Nem sempre nós temos essa oportunidade. Muitas situações nos são sugeridas, mas aquela sugestão na delicadeza, sabe? Aquela coisa tem que ser, mas, né? O que você acha? Sugeridas, outras são impostas, e outras nós podemos opinar, nós podemos escolher. Existem as alternativas. E essa é a escolha do terreno. O terreno aonde nós vamos plantar. Escolhido o terreno, nós vamos prepará-lo.
Chegamos aqui, reencarnados, bonitinhos, e aí? Vamos preparar a vida, porque ela segue. O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar o quê nesse solo que nós escolhemos para nós? De preferência, as melhores sementes. Às vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós matamos o solo com sentimentos, pensamentos e atitudes totalmente corrosivas, mortificantes. Ao passo que nós deveríamos lançar a semente do que há de melhor. E nós temos essa condição. Nós temos. É que nós desconhecemos essa condição em nós. Mas basta procurar que nós vamos achar. Porque o jardineiro, ele procura. Ele procura o que é de melhor para aquele solo que ele escolheu. Ele quer o melhor para aquele solo. Ele escolheu, não é? Então, vamos tratá-lo da melhor forma possível. É assim que nós devemos agir. Colocar nesse solo a melhor semente. E cuidar. E cuidar. Não basta lançar a semente e ficarmos no comodismo. Ah, deixa que a vida se encarrega. Deus sabe o que faz. Sim, isso tudo é verdadeiro. Mas há em nós algo que deve ser feito, que é a ação. E a nossa parte, como é que fica? Afinal, nós temos um intelecto já desenvolvido e a desenvolver, que quanto mais se usa, mais ele se manifesta e se torna dinâmico. Nós temos o quê? O livre-arbítrio. E esse tal de livre-arbítrio que nos pega a cada curva do nosso dia, não é? Aquela questão, e agora, o que é que eu faço? Mas temos a liberdade de escolher. E aí está lançada a semente. Está lançado o adubo para essa semente a partir do livre-arbítrio, a partir do intelecto. Vamos ver o que nós vamos fazer com tudo aquilo que nos chega. Não adianta pôr a culpa no vizinho. Afinal, falando em vizinho, o jardim do vizinho parece sempre mais bonito que o nosso, né? O vizinho tem uma sorte, ele tem sorte, tudo acontece de bom para ele, né? Como Deus é justo com ele. Ele tem a melhor vida que tem possível, a do vizinho. Né? O vizinho vive feliz, vive rindo, sorrindo. Olha, troca de carro todo ano. Faz a reforma na casa, viaja. Olha os filhos do vizinho, tá vendo? Porque aqui em casa o negócio não é assim. Só que nós somos o vizinho do vizinho, né? O vizinho pensa a mesma coisa. E se tudo isso é verdade na casa do vizinho, com certeza ele plantou para que seja assim. Mágica não existe. De mão beijada também não foi. Ele trabalhou, ele cuidou daquele solo que lhe foi ofertado e os frutos. Nós estamos vendo o fruto, mas não estamos vendo a terra lá atrás, como é que ela foi preparada para que tudo isso surtisse efeito. É igual para todo mundo. Não existe diferença. Existe uma lei natural chamada lei da igualdade, onde Deus não nos diferencia de ninguém, nem do outro. Nós é que nos diferenciamos. Pela nossa própria individualidade, já somos único. Se fôssemos todos iguais no sentido que nós entendemos, seríamos robôs, mecânicos, com a mesma ação, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, ou sem sentimento, porque robô não tem sentimento, ele é mecanizado. Mas não, somos criaturas pensantes, criaturas que sentem, criaturas que agem de acordo com a sua condição evolutiva. E isso nos torna diferentes na questão complemento, não na questão evolutiva perante Deus. Somos habitantes e componentes de um planeta onde somos iguais. Todos os seres terrenos pertencem a uma igualdade perante Deus. Porém, as nossas diferenças complementam a nossa vivência. É onde nós podemos ajudar. É onde nós recebemos a ajuda. No mesmo grau, um tem o intelecto, o outro tem
o coração. Mas é no mesmo grau, não é mais ou menos. Então, aquele que tem um intelecto mais desenvolvido vai auxiliar aquele que tem o sentimento mais desenvolvido e vamos compartilhar, vamos trabalhar dentro dessa troca, dessa convivência. Nós fazemos isso sem perceber. Isso não é algo que nós vamos planejar para acontecer. Não, é a nossa vivência do dia a dia. E tem que ser assim, é natural. Nós não percebemos, porque se percebêssemos, não faríamos. Nós não faríamos, com certeza, porque iria entrar na frente de tudo isso, aquele ranço que nós temos, que nós não gostamos muito de falar, mas que é verdade, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Se isso viesse à tona, nós não faríamos. Nós não faríamos, nós não trocaríamos, não doaríamos, não arrecadaríamos nada uns dos outros. Então, a coisa acontece de forma natural. E é aí que a nossa sementinha vai sendo adubada, né? Regada, enfim, ela cresce, surte aquele efeito que nós falamos lá. A folhagem, a flor, o fruto. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Aconteceu, brotou. Muitas vezes nós pegamos aquela flor, deixamos ela morrer de sede. Ou amassamos, despetalamos, amassamos as pétalas e jogamos fora. O alimento, a fruta, nós desperdiçamos, sem aproveitar o que ele nos traz de melhor. Não é? Deixamos de apreciar a planta decorativa. Mas ela é só uma decoração. Mas preste atenção nela. O que ela passou para chegar até ali? E o que é mais interessante nisso tudo? Que nós deixamos de trabalhar porque para nós é de uma dificuldade imensa. A paciência para que tudo isso aconteça. Nós até plantamos, até sabemos onde está a origem da questão, mas esperar que aconteça. A nossa ansiedade não permite. Nós colocamos tudo a perder, às vezes, devido a isso. Nós não sabemos esperar. Porque não temos paciência. Paciência é uma virtude. E muitos de nós ainda estão longe de ter essa virtude. Nós temos, quando muito, tolerância. E a tolerância é algo assim, é o exercício para chegar na paciência. E isso nos aflige, dá uma aflição muito grande. Porque o tolerante é aquele que ele espera, mas com uma dificuldade muito grande, né? É desconfortável. É desconfortável, mas ele não pode fazer nada, ele tem que esperar. Então, ele vai adquirindo essa tolerância sem trabalhar a compreensão. Porque a tolerância, ela é bem assimilada, ela é bem trabalhada em nós, quando nós entendemos a questão. Ou melhor, compreendemos. A compreensão é algo também que tem que ser exercitado em nós para que possamos tolerar. E quando nós compreendemos, toleramos, nós aceitamos. Aceitação vem depois disso. Porque tolerância é esperar porque não tem remédio. Não tem jeito, tem que esperar. Isso é tolerância. Tá? Ela causa desconforto, uma certa aflição. Nós respiramos fundo, né? Mas nós toleramos. Isso não quer dizer que nós compreendemos. Porque quando chega a compreensão e a aceitação, existe uma certa paz interior. Aí nós conseguimos digerir. Depois disso tudo, o fruto é a paciência. E isso nós precisamos para esperar o resultado de muita coisa que nós plantamos lá atrás. Então, se estamos plantando a harmonia, por exemplo, não é? Porque num ambiente onde a discórdia reina, a necessidade de plantar o quê? A harmonia, a conciliação, a paz. Isso não é assim. Nós temos que esperar acontecer. Através do quê? É de palavras bonitas? Não, nem sempre, se torna maçante. Todo dia falar a mesma coisa não dá, nós vamos ser os chatos, maçantes. Esperar a oportunidade. Sim, esperar a oportunidade para que seja dito algo.
Agora, o que realmente pega, impregna? Exemplo. O exemplo. Atitude, comportamento, ação. Aí sim, esse pega mais. Esse pega de uma forma que, para os olhos alheios, o exemplo, o comportamento, ele pode até passar desapercebido, mas ele cala mais fundo porque transmite a questão da naturalidade. Porque falar é fácil, mas agir, só quem já assimilou essa questão da conduta é que vai agir com naturalidade. Então, o falar, ele é muito teórico. Não é aquela questão, prega-se muito, mas pouco se faz, principalmente quem prega, não é? Então, por isso que nós temos uma necessidade muito grande de compreender o que pregamos e, acima de tudo, agir. Não somos perfeitos, porque também existe aquela outra questão. Qual é o ouvido mais próximo daquele que prega e de que fala? O próprio, não é? O próprio. Existe aquela questão, não é? Existem muitas metáforas, mas que são verdadeiras. Não? Quando se aponta o dedo, eu estou apontando 2, mas para mim tem 3. Aquela questão é para mim, o negócio é meu. Quando algo no outro nos incomoda muito, na verdade é porque nós entendemos do assunto, nós somos daquela forma. Nós falamos com propriedade do defeito alheio, né? Porque é nosso. Nós sabemos exatamente. Não, porque, olha, porque fulano, ciclano, ou você age assim, assim. Nossa, mas nós falamos com uma categoria, né? Somos pós-graduados no assunto. Por que será? Por que será? Porque nós conhecemos, sabemos exatamente do que estamos falando. Se não, passa desapercebido, a gente nem percebe, não nota. Agora, nós não usamos da questão do vigiai. Quando nós temos esse tipo de atitude, o que para nós é comum, nós fazemos isso. Nós fazemos. Vamos procurar assimilar o que dizemos ou o que dissemos para o outro. Vamos recolher as palavras e pensar, mas será que eu tenho moral para falar isso? Quem sou eu para estar dizendo isso? Então, peraí. Então, primeiro, né, assimilar, vou agir de forma contrária a tudo isso que eu digo que está errado, para que eu possa cobrar. Para que eu possa cobrar. Porque a primeira coisa que vem na cabeça do outro para nos dizer, não é nem em tom agressivo, mas é para rebater. Nós temos essa defesa. Aquela questão, mas quem é você para dizer isso para mim? Não é? Você fala isso para mim, mas você faz isso. Não é assim. É uma atitude tão própria nossa, não é? Não é correto, está errado. Está errado, porque nós também não temos a humildade de dizer é verdade. Faço mesmo. Então, vamos refletir mais nesse nosso jardim. Vamos trabalhar o jardim próprio. Vamos esquecer o jardim do vizinho? Né? Vamos trabalhar o nosso. Está precisando lá revolver a terra. Tem coisa errada aí nessa terra. Vamos lá, ela está precisando de alguma coisa que eu ainda não descobri o que é, mas eu vou descobrir. Para que meus frutos floresçam de forma mais benéfica, não é? Que possa contribuir e não destruir. Em nossa cultura, nós aprendemos desde sempre que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós nunca vimos Deus. Que imagem e semelhança é essa? Né? Aqui nos prontificam para que possamos acreditar. Um filósofo, Platão, dizia que somos imitação de Deus. Também fica muito subjetivo para nós, não é? Porque nós não entendemos Deus. Mas nós entendemos uma coisa, e algo que emerge em nós e aflige. Nós precisamos evoluir. Isso a gente não sabe nem o porquê, mas sabe que precisa. Porque a vida nos impulsiona sempre para a frente, para o melhor. Nós é que, às vezes, estacionamos.
Estacionamos, nos acomodamos e não queremos seguir adiante. Mas a vida dá esse impulso para nós. Nós, como espíritos, por mais que nós estacionemos em determinadas etapas da nossa trajetória espiritual, tem uma hora que a encarnação ela é compulsória, ela nos compele a uma situação que vai fazer a gente crescer de qualquer jeito. Como você vai agir nessa situação? Não sei. É como se a espiritualidade maior dissesse, não sei, mas você está lá. Você está lá. É a questão, ó, você está lá, você não escolheu o terreno, escolhemos para você. Faça dele o que você achar melhor. Ou você mata esse terreno de vez, ou você vai fazer ele frutificar. É assim. É assim. Mas esse matar ou fazer frutificar vai fazer com que nós pensemos o que fazer. Já é um exercício. A partir do momento que nós vamos pensar, que nós temos que optar, já é um exercício. Né? Um exercício sujeito a fazer com que mudemos de ideia. Então, nós temos um propósito como espíritos, que é a evolução, é o progresso. Isso nos faz imagem e semelhança de Deus. Progresso. Não seremos como Deus, evidentemente. Senão seríamos politeístas. Nós sabemos que as culturas, principalmente nas mitologias grega, romana, nós estudamos que haviam deuses. E deuses, quando há deuses, é muito poder em conflito. Existe o quê? Existe muita luta pela liderança, não é? Disputa. E não é muito coerente com a perfeição divina a questão da disputa pelo poder, não é? Então, nós precisamos de um organizador universal. Esse organizador universal é Deus, nosso Pai, que tem que pôr ordem em tudo isso. Mas vamos evoluir, sim, querendo ou não. Querendo ou não. Se nós quisermos, melhor. Vai ser menos dolorido. Menos sofrido, porque nós vamos em busca da ferramenta da evolução e do crescimento. E quando nós fazemos isso por conta própria, a situação ela é mais positiva, ela é mais disposta, nós nos tornamos mais dispostos para isso. Ao passo que, se nós ficarmos ali, né, não querendo, fazendo corpo mole, e a situação se acumula. Se acumula, olha, você tem isso para fazer, você não fez ainda, só que chegou mais esse. E assim vai, assim vai. Então, a predisposição em receber aquilo que é nosso e a disposição para agir sobre aquilo nos torna mais dinâmicos, acelera a nossa mente, o nosso sentimento e tudo transcorre da melhor forma possível. Essa é a nossa trajetória como espíritos. E é assim que funciona o florescimento de um bom jardim, né? Então, para que possamos terminar, a última frase desse texto nos diz assim: o sucesso disso tudo se revelará nas borboletas que aplaudem, com suas asas e suas cores, a pintura e o perfume das flores, mesmo aquelas que têm espinhos. Esse é o resultado de tudo aquilo que fazemos quando nós mantemos e soubermos semear um bom solo, né, e cuidarmos do nosso jardim. Os resultados é mais ou menos assim. Todos vão fazer uso, vão ter proveito, para que possamos compartilhar em conjunto o resultado de tudo aquilo que é bom. Não é? E que assim seja. Assim é a nossa vida. Oi, Raquel, bom dia. Bom dia. A respeito da paciência que você falou, eu acredito que, de um jeito ou de outro, todas as pessoas elas vão conseguir dar um salto e chegar nesse jardim, fazer esse jardim florescer. Mas a paciência também depende de sabedoria. E sabedoria no sentido de saber que, de um jeito ou de outro, a pessoa vai conseguir chegar, vai conseguir
ter aquela esperança de que vai conseguir, porque nenhum jardim nasce para não dar flores, né? Tá ali para não dar flores. Eu acredito que todas as pessoas, de algum modo, vão conseguir, vale a pena ter esperança, ter sabedoria que, uma hora ou outra, esse jardim vai florescer. Não é? E outra coisa, você tocou num ponto muito interessante que fez lembrar. Confiar, ter fé. Exatamente. Isso traz a paciência. Às Bem vezes, lembrado. ter fé é ter sabedoria, né? Exato. É isso, está atrelado uma coisa na outra. Porque a fé, a confiança, ela vem de uma certeza. Eu sei, aquela coisa da sabedoria. Eu sei que há algo Exatamente. que não vai me deixar nessa situação. É só esperar. Calma, é isso mesmo. Bem lembrado. Obrigada. Raquel, Oi. você falou da semeadura. Nós temos aquela historinha da semeadura no Evangelho, do jardineiro que saiu para semear, caiu nas pedras, caiu nos espinhos, Parábola até chegar do no... semeador. E a conclusão é: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Exatamente, é isso mesmo. Dá para aproveitar? Dá. É isso mesmo. A semente, ela nos é dada na mesma proporção. Na mesma. Alguns vão fazer o quê? Fazer uso de toda a semente e regá-la, saber mantê-la. Outros vão jogar a semente fora. Outros vão usar pela metade, por não saber o que fazer. Outros vão em busca do conhecimento de como fazer para aquela semente florescer. Mas é a lei da igualdade. A semente nos é dada em igual proporção. Cabe à individualidade de cada um de nós como fazer com que ela floresça. É isso mesmo. Aí entrou bem a questão da lei da igualdade, da individualidade e da responsabilidade. Porque a colheita é obrigatória. Bom dia a todos. Bom dia, Bom Raquel. dia. No caso, como você fala, nós temos o terreno. Não sei se o meu pensamento aí, né, está correto. O nosso terreno seria a nossa família. Também. Porque, vamos supor, se é espírito, então a gente vem por uma família, certo? Certo. E né, essa família seria a nossa primeira terra. Mas os nossos primeiros cuidados teriam que ser nossos pais. Não é? Tá. Que daí, sim, daí a gente vai conseguir crescer e frutificar. Entendi o Não é ângulo do verdade? qual você colocou. E daí, sim, depois desse primeiro cuidado que nós temos, que é família, daí a gente cresce e daí vamos semear as nossas outras terras. Não é? Seria mais ou menos por aí? Também. Vamos dizer que é uma visão dentro do geral. Porque, qual é seu nome? Então, Jussara, olha, veja bem. Primeiramente, o cuidar, o semear, esse nosso terreno, somos nós. Primeiro lugar, nós. Nós somos a base. Se nós não tivermos a base estruturada, nós não vamos cuidar bem da família, nós não vamos cuidar bem de ninguém que está conosco. Então, é indivíduo, espírito. Espírito é único, é indivíduo. Tem que se cuidar. Quando nós nos cuidamos, nos estruturamos, adquirimos conhecimento, enfim, tudo aquilo que nós espíritos precisamos, conseguimos cuidar do pai, da mãe, conseguimos cuidar do filho. Por quê? Porque nós temos o que dar na hora que eles precisam. E assim sucessivamente. Porque todos nós somos filhos. Todos nós. Todos nós. Todos nós, direta ou indiretamente, somos pais. Nós ocupamos no universo, né, todos os papéis. Todos. Basta que nós possamos observar. Todos nós. Numa determinada fase da nossa vida, nós estamos em todos os setores. Abrimos o leque e atingimos todos os títulos dentro do parentesco da família e do universo, não é?
Somos mães, somos pais, somos filhos, somos tios, somos avós, somos educadores, somos profissionais. Nós somos tudo. Nós somos membros da sociedade, nós somos tudo. Então, nós temos que ter o eu bem estruturado para uma boa atuação em cada um destes papéis. Então, o ângulo que você pegou, Jussara, é bem interessante, que é o mais intrínseco, é aquele que nós vivemos o dia a dia, é onde está, às vezes, onde está a nossa maior preocupação e a nossa maior atuação. Obviamente, nós como espíritos, nós temos que ter uma convivência com alguns outros espíritos de forma mais fechada, vamos dizer assim, aquele cotidiano familiar, aquela coisa que é ali que está o aprendizado. É ali que nós vamos aprender, é ali que nós vamos despender o aprendizado também. É a troca, é a troca. Esse terreno, esse tem que ser cuidado com todo o carinho, amor possível, porque esse é de nossa maior responsabilidade. E com certeza, na maior parte das vezes, é de onde mais nos será cobrada a atuação. Então, nesse ponto de vista, está certíssimo essa sua colocação. É aí que nós vamos ter que nos desdobrarmos para que esse jardim seja florido todo dia. Tá? Mais alguém? Então tá bom. Gente, um bom domingo para todos nós, uma boa semana. E vamos pensar com cuidado no nosso jardim, não é? Com certeza, não é? Eu falei que era reflexivo, eu falei que pega. Agora a gente vai fazer a analogia do jardim. Todo dia. Como é que está meu jardim? Como é que está meu jardim? Precisa de alguma coisa? Eu sou responsável por ele. Eu. Cada um de nós é responsável pelo próprio jardim. Certo? Que Deus abençoe a todos nós. Bom, então depois de tanto recebermos aqui, né, toda essa luz, esse amor, essa paz, esse amparo, vamos doar a todos que também precisam. E assim vibremos por todo o nosso planeta, envolvendo toda essa luz, esse amor e essa paz. Vibremos pelos enfermos, para que essas boas vibrações lhes cheguem, acalmando suas dores e lhes fortalecendo. E que essas boas energias, essa luz, essa paz, harmonia e amor estejam em todos os lares. E assim, mais uma vez, agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, recebendo essas boas energias, e que possamos estar sintonizados com elas no decorrer dos próximos dias, e que seja uma semana de muita luz, paz e harmonia, e que possamos seguir reflexivos, fazendo o nosso melhor sempre, e que assim seja, graças a Deus.